Eu sou Gabriel Pereira Bastos, antropólogo e psicanalista. Vou falar sobre aquilo que foi o esplêndido desafio que foi feito, que podemos refletir sobre o que é o homem. Parece-me que a pergunta é extremamente pertinente e, portanto, capaz de juntar aquilo que a Academia passa a vida à discussão. Criar uma pergunta que serve para todos é uma boa maneira de nos preparar uns pelos outros. O meu texto chama-se Depois de Freud, o que é o homem, a dramática humana e o mal-estar na civilização, e obviamente decorre da obra de Freud. Como nos são dados apenas 20 minutos para pensar a mais complexa e, antes de Freud, inacessível de todas as questões, comecemos por posicionar a nossa intervenção. Não existe qualquer singularidade que se possa definir como o homem. Chamamos homem à organização de uma diversidade corporal, relacional e imaginária, em transição desgovernada para um futuro desconhecido, combinada de inúmeros modos, com uma multitude diversa de organizações e com a diversidade cultural representada por mais de 5.000 línguas e culturas. Dito de outro modo, o homem é, goste cada um de nós ou não, natureza, corpo, indivíduo, mas obviamente não apenas indivíduo. Goste cada um de nós ou não, natureza, corpo, indivíduo, sociedade e cultura, articulados e em tensão, potencialmente em conflito, devido à pluralidade interna a cada nível, à tendência bidirecional articulada entre níveis e à pluralidade de potencialidades na articulação entre níveis existenciais e identitários entre si e com as suas exterioridades. Se isolarmos cada um destes níveis em disciplinas, surgem visões do homem empobrecidas e distorcidas. Chamamos academia à instituição e ao modo de produção desse empobrecimento cognitivo e desta distorção ideológica. Para nos centrarmos no que é o homem, é fundamental definir o que o homem não é, mas que o pensamento categorial pré-científico, como nas categorias de Aristóteles, a forma mais poderosa do pensamento simplificador, como refere Edgar Morin, pretende que ele deve ser, para que seja dedutível a uma categoria. O homem não é, digo eu, um ser assexuado ou andrógino, não é um filho de Deus, não é um ente categorial como em Aristóteles, não é uma nova espécie animal, não é uma máquina cibernética de processamento de informação com vocação para cyborg, não é um ser civilizacional, um cidadão do mundo, tecnologicamente aperfeiçoável, a caminho da unificação prometida pelos ideólogos no fim da história, a terra prometida que querem que imaginemos, e porque eles próprios não acreditam na sua mensagem, preferem impor despoticamente, através da intimidação, da violência, do crime militar e financeiro organizados, ensaiando liquidar os oponentes e os residuais codificados como eugenicamente descartáveis. O homem é, em cada momento e lugar, como pessoa ou como nação, um conjunto mais ou menos estruturado de angústias, de ideologias, de convicções, de projetos, de legislações e de interrogações sobre o que é o homem, ou deveria ser, e, em simultâneo, é uma pluralidade contraditória, um ser em sofrimento, dramático e problemático, com presente e futuro desconhecidos. Situemos, pois, além de Darwin, e enfrentemos a ruptura antropológica derivada da neotonia referenciada por Bolk, a qual conduz a um novo tipo de mente, estrutural e funcionalmente descontínua em relação aos restantes primatas superiores. E usemos a proposta de Edgar Morin de rebatizar a espécie como Homo sapiens demens. Apoiados em Marx, Freud e Durkheim, tornemos central o novo da cognição científica e foquemos o conceito de delírio antes de pensar a alegada dimensão sapiens da espécie. Comecemos por Marx, quando afirma: a religião, diz Marx, é a realização fantástica do ser humano, na medida em que o ser humano não possui verdadeira realidade. Marx enuncia a ruptura com o mundo animal, que vive na realidade, eu costumo dizer com 4 patas, não há nada como uma vaca para perceber o que é um ser que vive na realidade, e apenas nela. E detecta um processo de realização pela fantasia, em contexto em que o sujeito, para Marx o trabalhador, não tem verdadeira realidade, mas que ele acredita poderá ser revertido pela conquista política do poder de vir
a criar uma realidade menos complexa e diversa, uma realidade simplificada. Freud vai mais longe, na mesma direção, mas fornece processos e motivações quando postula. A finalidade da paranoia, portanto, é rechaçar uma ideia incompatível com o ego, projetando o seu conteúdo no mundo externo. É uma questão de uso excessivo de um mecanismo que é muito comumente empregado na vida normal. A transposição ou a projeção. É um abuso do mecanismo de projeção para fins de defesa. A grande nation não consegue enfrentar a ideia de que possa ter sido derrotada na guerra, logo não foi derrotado. A vitória não vem ao caso. Isto fornece um exemplo de paranoia em massa e inventa o delírio de traição. A megalomania talvez seja ainda mais eficaz para manter a ideia penosa afastada do ego. Em cada um destes casos, a ideia delirante é sustentada com a mesma energia com que uma outra ideia insuportavelmente aflitiva é rechaçada para longe do ego. Assim, e esta é a parte principal da frase de Freud, eles amam seus delírios como se amam a si próprios. Em toda a sua obra, Freud restabelece a continuidade entre as categorias simplificadoras e marginalizantes vindas da psiquiatria racionalista e a vida dos outros humanos ditos normais, reconhecendo o conflito identitário entre ideias e factos insuportavelmente aflitos e o necessário amor a si próprio. O conflito também ocorre na vida histórica, face a experiências de humilhação nacional. E a projeção como uma racionalização que encontra no mundo externo um bode expiatório a culpabilizar. Ensaiando, desse modo, em ruptura com a tradição do estilhaçamento disciplinar, iniciar a análise da articulação bionífica da mente com a organização do mundo, mediada por processos identitários, seus ideais manifestos e contradições ocultadas e, portanto, insuperáveis. Esta é a minha definição da obra de Freud. E passo daí a enunciar a lei estruturante do processo ideológico, a que voltaremos mais tarde, isto é, da construção de sistemas intelectuais e políticos com uma dimensão oculta que Marx pretendia entender e controlar através da tomada do poder. Diz Freud, em Totem e Tabu, um sistema é melhor caracterizado pelo facto de pelo menos duas razões poderem ser descobertas para cada um dos seus produtos. Uma razão baseada nas premissas do sistema, uma razão que então pode ser delirante, e uma razão oculta que devemos julgar como sendo a verdadeiramente operante e real. Durkheim, ao produzir uma constatação sociológica sobre a universalidade do delírio como característica da espécie e das suas produções culturais e ideológicas, dá uma machadada no racionalismo e na exaltação do progresso civilizacional, agora vistos como delírios, na acessão freudiana, quando não encontra representações coletivas que não sejam delirantes. Diz Durkheim, se chamarmos de delírio a todo o estado no qual o espírito acrescenta algo aos dados imediatos da intuição sensível e projeta os seus sentimentos e impressões nas coisas, não há, possivelmente, qualquer representação coletiva que, num certo sentido, não seja delirante. As crenças religiosas não passam de um caso particular de uma lei muito mais geral. O meio social, na sua totalidade, aparece-nos povoado de forças que, na realidade, não existem senão no nosso espírito. A história vem mostrar o que Marx, Freud e Durkheim não esperavam, que a progressão dos racionalismos conduziria ao desvelamento da barbárie oculta no projeto racionalista. O delírio não é apenas pessoal e psicopatológico, é também civilizacional. Ou seja, perto de nós, o dito progresso civilizacional, garantido pelo racionalismo, progride por definição através do colonialismo e da guerra, jamais cumprindo as suas promessas ideológicas. Nos anos 30, como vocês sabem, o racionalismo hitleriano foi mais longe do que o colonialismo. Os inferiores ou degenerados eram para escravizar ou eliminar em nome do apuramento da raça e da paz por 1000 anos, prometia ele. Nos anos 50, vencidos os alemães, o racionalismo anglo-americano, depois de 2 bombas atómicas atiradas sobre civis, recua na brutalidade da ação e oferece um bónus temporal mais dilatado. Para criar aquilo a que chama a nova ordem mundial, pretende apenas, com Bertrand Russell, em 52,
promover um século de submissão despótica, mas oferece um dano maior do Império Mundial Anglo-Americano e o fim da história. Fukuyama, 92. Dado que o despotismo previsto enquanto a resistência inesperada, outro pensador americano propõe o recurso estratégico ao conflito das civilizações. É o título que ele dá ao seu livro, ao conflito das civilizações. Huntington, 96. Um instrumento causador de mais de 2 milhões de mortos, atualmente em promoção, para refazer a ordem mundial, lançando o conflito generalizado entre os crentes dos deuses fálicos, Jeová e Alá. Portanto, a guerra agora é fálica entre deuses. Mais problematizante e menos eufórico, Friedman assume o nosso tempo como o século americano, é ele que o diz, o tempo de um império ocidental indesejado, mas efetivo, baseado na tradição da presidência maquiavélica. Diz ele, uma instituição que quando dá o seu melhor, concilia a duplicidade e a correção moral. Império esse que pode pôr em perigo a República, coisa que o preocupa, e acrescentou a própria humanidade. Pode pôr em perigo a própria humanidade, não apenas a República Americana. A narrativa ocidental definiu razão como um conjunto de capacidades operatórias, individuais ou institucionais, com uma dimensão civilizacional, isto é, de poder, obliterando a outra face da moeda, a sua dimensão dramática e problemática. A criação de grupos organizados, funcionando como um corpo, mais poderoso, e a criação de crenças e de ideologias capazes de manter laços grupais em detrimento da capacidade de análise e crítica. O cálculo, favorecendo a hierarquização e a luta de classes, em detrimento da relação afetiva, solidária e cívica. A inovação tecnológica, em detrimento da igualdade e da paz. A razão não é a humanidade, é também ela uma diversidade em processo. Razão cognitiva, o cálculo, e razão de Estado, orientadas para o mundo externo, opõem-se na prática à razão platónica, orientada por ideais identitários, o bem, a verdade, o belo, há muito eliminada por presidências maquiavélicas. Reconhecendo não poder resolver a questão última do propósito da vida, genericamente considerada, Freud decide numa obra final, O Mal-Estar na Civilização, 1930, focar a questão do propósito e intenção da vida dos humanos, a partir da observação sistemática de comportamento socialmente organizado. E descobre que o que os humanos querem é obter felicidade e assim permanecer. Para tanto, Freud começa a partir da neurologia, fundação de todo o comportamento humano e de toda a sua teorização. Freud era um dos maiores neurólogos do seu tempo, e isso é reconhecido hoje pelos neurólogos de 2015, que lhe pedem ajuda. Há neste momento um pedido de ajuda a Freud para ver como é que eles, em neuropsicanálise ou em neurologia, podem descobrir alguma coisa nova que não conseguem. Isso está tudo escrito e eu tenho as situações que posso-vos dar. Portanto, começa a partir de neurologia, a fundação de todo o comportamento humano e toda a sua teorização, destacando que o princípio neuronal de prazer e desprazer governa as ambições e desespero dos humanos. O que cria perplexidade é o conhecimento científico, na época, que evidencia que a condição humana é dramática e a busca da felicidade é problemática por determinações internas e externas. Uma vez que a felicidade neurológica só é possível como uma manifestação episódica, de curta duração, e que todas as normas do universo lhe são contrárias. A situação é ainda mais dramática e problemática. Não só a felicidade não é duradoura, como a infelicidade nos espreita, estou a citar Freud, a partir do cosmos, do corpo e dos outros humanos, uma fonte mais penosa do que qualquer outra. Uma vez que, em grande parte, a felicidade possível depende desde a experiência inaugural da dependência materna, da sincronização benévola com outros. O facto de a maior parte do nosso mal-estar resultar dos relacionamentos com outros humanos é que somos compelidos pela condição de desamparo psíquico, imaturidade biológica e dependência social que presida a nossa entrada na vida, pareceria merecer que dedicássemos todo o nosso esforço científico a reparar as deficiências estrutural dinâmicas da vida social e da estruturação histórica do mundo. Uma vez que é isso que fazemos perante o sofrimento corporal e cósmico. Para chamar a atenção para este aspecto. Quando o sofrimento é corporal ou cósmico,
nós criamos a medicina, a tecnologia, a física, a química, para tentar resolver o drama cósmico e o drama biológico, a doença, a morte. Quando se trata da infelicidade que causamos uns aos outros, não há nenhuma disciplina e não há nenhuma investigação centrada como reduzir a infelicidade que causamos uns aos outros. Ou seja, o mal-estar na civilização, que é por um lado interpessoal e que é por outro lado político e organizacional, tem duas dimensões. A fonte social do sofrimento resulta da contradição entre três processos. O processo neurológico, o processo familiar e o processo político, dito civilizacional, entre si articulados, mas inclui até Freud a articulação antropológica no nível teórico, pelo estilhaçamento disciplinar, que constitui a regra estruturante da academia, e pelo desejo de não saber, duas das principais fontes do sofrimento social. O estilhaçamento do conhecimento e o desejo de não saber. O primeiro processo de humanização é neuronal, determinando, por um lado, o modo binário de resposta inconsciente à oscilação prazer-desprazer, bem como, consequentemente, a clivagem do objeto primário, digamos a mãe é leitante, em objeto de prazer, objeto de desprazer, ambos magnificados, e objeto auxiliar a manipular pela criança. O que dá, o primeiro delírio, é que a mãe, que é só uma, passa a ser três na cabeça da criança. A fada boa, a bruxa má e a criada. É o princípio de todos os delírios, aliás. O princípio de todos os delírios. Ah, claro, é logo. A mamar já está feita. E ainda a tendência para a descarga da agressão no mundo externo. O segundo processo de humanização, que se lhe vai sobrepor, sem o substituir, consiste na transferência das tensões neuronais primárias para as tensões derivadas do conflito familiar, intergeracional e de género, em que se polarizam. Os ganhos de dependência e da busca de segurança amorosamente protegidas, sempre contrabalançadas pela frustração, agressão, prática identitária, derivadas da repressão e da dominação e humilhação parental e educacional, levando à internalização psíquica desse confronto através da formação de uma nova instância psíquica, a censura moral do superego, praticamente inexistente no homem da ação, o que é grave e disso falaremos adiante. Visto que há dois tipos de homens que seguem esta evolução, mas um que não segue. O terceiro processo de humanização processa-se através da transferência projetiva dos traumas intergeracionais familiares para a organização das instituições sociais de consolo, supervisão, orientação e governo. Os poderes e receios derivados da omnipotência real ou deliberada das figuras parentais vão, no processo civilizacional, ser transferidos para organizações poderosas, como igrejas e Estados, organizados como corpos simbólicos dotados de cabeça dirigente e como instâncias paternas de grau superior, dotadas de poderes repressivos, desempenhando na política dos povos o papel representado pelos pais na infância familiar e, desse modo, bloqueando particularmente a agressividade vingativa que lhes era destinada enquanto autoridades frustradoras ou desviando essa agressividade posterior. A fonte social de sofrimento advém, assim, do conflito de gerações e de géneros, bem como desta transferência para o Estado, investido de poder de um pai idealizado, supostamente benévolo e protetor dos sonhos e felicidade dos humanos, capaz, na fantasia, de nos envolver em mortalidade através da religião, de alimentar o desejo de não saber através da academia e de nos proteger com a sua omnipotência fantasmática. Esta é a visão positiva. Tal como na religião, os Estados insistem em reforçar identificações familiaristas idealizadas, de tipo filial e fraterno, de modo a aumentar a sua coesão interna. Mas a proteção oferida pelos Estados é igualmente ilusória. Os Estados, que deveriam garantir a segurança dos cidadãos, revelam-se dúplices, exploradores e despóticos no nível militar e financeiro, produzem um clima de guerra eternizada e, em momentos de crise, revelam-se destrutivos, aumentando o mal-estar na civilização. 2015, este ano é ótimo para pensar estes dados que estão aqui. Despotismo e revolução constituem os polos extremos do conflito com o pai, transferido para a esfera política. A descoberta de poderosos fatores negativos na vida política, incrementada pelo caos traumático da Primeira Guerra Mundial, obrigou Freud
a dar menos atenção à libido social e a pesquisar os modos e lugares civilizacionais da agressão e das pulsões de morte, o exército e as igrejas, o narcisismo do Estado, a relação narcísica entre Estados e, daí, avançar para a análise dos sintomas do mundo, organizada em ideologias e Estados. Que eu me lembro, ninguém fala deste nível da análise freudiana, a análise dos sintomas do mundo, mas ele escreveu isto exatamente. Se o comportamento dos Estados em tempos de guerra, e não só, se nos torna traumático, não menos surpreendente é o facto das ideologias da consciência e da razão implementadas pelas elites ocultarem o modo como as paixões e as ideologias narcísicas comandam o mundo suposto racional, moral e civilizado. Se o despotismo, a exploração dos cidadãos, bem como a rapacidade e a sede de poder contra os que são exteriores emergem em tempos de crise e de guerra, mas podem ser escamoteados e invertidos numa fachada idealizável, a revolução sofre do mesmo mal. O que os comunistas procuraram como causa de mal-estar na civilização, a instauração da propriedade privada, que teria destruído um hipotético comunismo primitivo, idealizado, Freud encontrará num projeto estrutural. Os humanos não são inteiramente bons desde o início, não é a instauração histórica da propriedade que os corrompe, nem a abolição da propriedade privada devolverá aos humanos um mundo idealizado. Essa é uma ilusão insustentável. É neste ponto que entra o inconsciente enquanto herdeiro da organização mental das nossas experiências mais infantis, mais arcaicas, contendo orientações contraditórias. Por um lado, promovendo a associação por semelhança, a única relação lógica que conhece o inconsciente, que é a base das identidades grupais, e por outro, promovendo o binómio narcísico-defesa, fuga à realidade, agressão, que desconhece a hipótese da morte do sujeito e deseja a morte dos seus inimigos. A formação do ego vai ocultar o inconsciente que sempre será dinamicamente subjacente. Do mesmo modo que a formação do superego irá ocultar o conflito intergeracional, que irá ter uma dimensão edipiana contraposta na dinâmica da diferenciação fraterna a uma dimensão a que Freud chamou de superação do complexo de Édipo, uma área mal estudada em Freud. A favor da sujeição cega às autoridades familiares, profissionais e políticas, nesta versão de superação do complexo de Édipo. Não há evolução psíquica, mas há ocultação dinâmica das expressões neurológicas através da promoção de ilusões familiaristas e de idealizações narcísicas. Chamamos civilização o aumento histórico dessa ocultação, nos indivíduos e nos Estados, e chamamos academia à instituição promotora do processo de ocultação, de negação e idealização ideológica das disciplinas necessárias a esse desconhecimento. O desejo de não saber o que se esconde atrás da definição do homem leva pensadores a denegar o óbvio da observação científica. A agressão é uma pulsão narcísica primária que disputa a primazia ao amor e às buscas de felicidade, segurança e moralidade. Cito Freud. O elemento de verdade que as pessoas estão dispostas a repudiar é que os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que no máximo podem defender-se quando atacadas. Pelo contrário, são criaturas entre cujos dotes pulsionais deve levar-se em conta uma poderosa cota de agressividade. Em resultado disso, o seu próximo é, para eles, não apenas um ajudante potencial ou um objeto sexual, mas também alguém que os tenta a satisfazer sobre ele a sua agressividade, a explorar a sua capacidade de trabalho sem compensação, a utilizá-lo sexualmente sem o seu consentimento, a apoderar-se das suas posses, a humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo. Homo homini lupus. Fim da citação de Freud. Duas dimensões são cruciais para limitar o narcisismo pessoal: a transformação do egoísmo possessivo em identificação e a substituição da inveja pela formação reativa, que é o sentimento de justiça. O sentido de justiça. Mas a limitação educacional do egoísmo narcísico acentua a identificação com o grupo, a formação do grupo como um corpo, a sua idealização, a transferir da agressão para objetos fora do grupo e o sacrifício do grupo à vontade grupal, isto é, à vontade do líder. Neste processo, a Igreja e o Exército podem entrar em contradição impondo duas morais. A moral do ser, que, porque orientada por identificações arcaicas, é inibitória das pulsões antissociais, quando funciona, e a moral do ter, que é megalómana, omnipotente e expansionista. No primeiro polo,
O lema é: não matarás, não roubarás, em nome da perfeição idealizada. Do outro polo, o lema é: matarás, roubarás, em nome de nós, como um corpo idealizado. A idealização do objeto, amoroso ou político, restabelece o amor filial vivido na infância e pereniza, assim, a relação intergeracional familiar que se torna estruturante das organizações culturais e políticas como a Igreja, o Exército e o Estado. O amor do objeto, colocado no lugar do ideal do ego, inibe a crítica moral até à orientação do crime. Cito Freud: a consciência moral, superegoica, não se aplica a nada que seja feito por amor do objeto. A situação total pode ser inteiramente resumida numa fórmula: o objeto foi colocado no lugar do ideal do ego. Se o amor atua como fator civilizador, e para Freud é o único fator civilizador, a frustração e a humilhação desencadeiam a agressão e a revolta interna, contra a qual os Estados desenvolvem aparelhos despóticos. Nada leva, no tempo histórico conhecido, a que os Estados se relacionem na base do amor, e que a Academia tente superar o racionalismo que desconhece o amor enquanto força capaz de superar a dimensão dramática e problemática da história que decorre da agressão do Estado. Dito de outra maneira, a Academia acredita na razão, Freud acredita no amor, e são duas entidades opostas, e uma delas é escamoteada na Academia. Os cidadãos estão submetidos aos aparelhos ideológicos do Estado, mas nenhum aparelho educa os Estados. Estados menores calculam dependências filiais e submissões a Estados poderosos, tipo paterno, o que leva à criação de famílias de Estados contrapostas a outras nos choques das civilizações. Estrategicamente estimulado. O narcisismo transferido para os Estados não é limitado pelo amor, nem pela moral, apenas pela correlação de forças e por projetos imperiais, megalómanos e despóticos, que se traduzem em milhões de mortos. Podemos começar a fazer o cálculo numérico, M pequeno, M grande, milhões de mortos, e começar a somar. Oculto pelos conflitos e dependências tipo familialista magnificados, os Estados são sistemas operacionais caracterizados pelo facto estrutural dinâmico de, volta a Freud, pelo menos duas razões que têm de ser descobertas para cada um dos seus produtos. Uma razão baseada nas premissas do sistema, uma razão que pode então ser delirante, e uma razão oculta, que devemos julgar como sendo verdadeiramente operante e real. Isto é, os Estados desenvolvem sistemas políticos baseados nas premissas civilizacionais idealizadas, que podem então ser delirantes, mas operam a partir de uma razão oculta, a razão de Estado, como eles próprios dizem, por isso sigilosa e até mesmo secreta, em que se misturam a defesa e a agressão não submetidas a princípios. Sob a razão moral, que estabelece princípios e limites, opera a razão de Estado, com as suas dimensões ocultas, e sob a razão de Estado, a razão numérica, o cálculo desumanizado, orientado por interesses em busca de vantagens ilimitadas. Os delinquentes políticos, nomeadamente governantes, mas não só, apercebem-se que sob a fachada civilizada do discurso positivo do Estado se movem, não por acaso, interesses ilegítimos. E a duplicidade do Estado sustenta a sua própria duplicidade quando o servem ou quando o contornam, organizando máfias com negócios que os Estados não podem assumir diretamente, como muita pena deles, diga-se. Armas, drogas, sexo, órgãos, escravos, fortunas, fugas aos impostos. Mas tal como não existem humanos de um só tipo, também não existem culturas e Estados de um só tipo. E Freud é o primeiro a reconhecer esta diversidade e a articulação de caráter, cultura e Estado. Homo hominis lupus, voltemos atrás. Não parece evidente que todos os humanos tenham habitualmente as características que Freud, na esteira de Plauto, atribuiu aos humanos e que nós costumamos atribuir categorialmente àqueles que designamos como os psicopatas. Sabemos da estatística que estas características responsabilizam como género os homens, cujo recurso à violência excede das mulheres na proporção de mais de 10 para 1. E aí que é que se coloca sobre o que são os homens no masculino. Não o homem na filosofia. Mas não está previsto. E sabemos da experiência que existem diferentes tipos de humanos, muitos dos quais pacifistas. Convém, portanto, pesquisar o que Freud detectou como diferentes tipos comportamentais de humanos. Primeiro, o sujeito erótico. Segundo, o sujeito obsessivo. Terceiro, o homem de ação ou narcísico. Os americanos gostaram muito e fizeram mesmo o que é chamado Action Man, que é este terceiro, o Action Man. E qual a sua relação com a agressividade psicopática e, sobretudo, sociopática,
quando ao serviço de aparelhos de Estado, permitindo pela primeira vez investigar e teorizar a divisão caracterial e a sociopatia do trabalho civilizacional. Os dois primeiros tipos, o erótico e o obsessivo, correspondem à forma não psicopatológica das neuroses estudadas na Europa. O terceiro, o homem da ação, o narcísico, com uma